todos. Eu sou a Luciata, sou ceramista, moro no sul de Caraguatatuba, em uma chácara, onde também tenho o meu ateliê. Eu faço parte do grupo Ubuntu Caraguá Ceramistas, que é um grupo de ceramistas que se reúne para fazer obras de cerâmica baseado no estudo das culturas tradicionais. E depois essas obras, elas se tornam exposições temáticas itinerantes. E para mostrar esse saber, esse fazer das culturas e também a leitura artística que nós fazemos, né? Também faço parte do grupo de danças folclóricas de Caraguatatuba, né? Danço Moçambique, a maculelê, a puxada de rede, samba de tambor, samba de roda. E sábado passado fui eleita como suplente de artes visuais e artesanato no Conselho Municipal de Caraguá, Conselho de Cultura. E quando a Silvia me convidou, aí para falar a respeito desse tema de arte caiçara, eu imediatamente pensei na história das panelas de barro. Uma, porque essa história também tem a ver com a minha história de ceramista. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque o Brasil, antes da colonização, os povos originários, que são os indígenas, né, eles já faziam cerâmica, e numa qualidade maravilhosa, com diversas técnicas, como o Pedro Caetano disse, para o uso pessoal. E eram diversos os usos, as formas, os tamanhos. Alguns usavam cores através de engobes, que são cores feitas de argilas diferentes e de outros materiais encontrados na natureza. Só que no processo de colonização, muitos deles deixaram de fazer. E entre as etnias, hoje nós temos por volta de 305 etnias indígenas. E entre essas etnias que existiam no Brasil antes da colonização, uma que era muito grande era a Tupi-Guarani. E ela era muito influente também. E deixou marcas, deixou uma herança para nós em língua, em costumes e etc. Né? E eu trouxe um conjunto de fotos que a Silvia vai passar sobre algumas produções dessa etnia. Silvia? Já vai, Lu. Ah, beleza. Então, e essa etnia, ela influenciou muito também na maneira como a panela caiçara é construída, porque ela tem um jeito de trabalhar em acordelamento, que eu vou mostrar para vocês, que influenciou muito na maneira como a panela caiçara é construída. Ô, Lu, a hora que for para mudar, você me avisa. Tá bom, pode ir. Elas vão desde panelas assim mais rústicas, com relevo, até panelas mais alisadas, pintadas também, né? Eu trouxe uma coleção aí de fotos para vocês apreciarem. Então, essas são panelas que estão no Museu de Jacareí, né? São as últimas travessas, né? Essa foto é sobre já uma produção do Grupo Ubuntu, que vai se tornar uma exposição chamada Tupi-Guarani. É uma amostra para vocês que eu trouxe de panelas confeccionadas por nós, cópias de panelas que os Tupi-Guaranis faziam. Pode passar, Silvia. Essa é uma panela também que esteve numa exposição. Aqui sou eu brunindo com pedra,
fazendo esse sistema de acordelamento, mas corrugado, né? Que essas panelas ficavam ásperas por fora, que eles gostavam de fazer assim, porque segurava o calor na hora que colocava no forno, no fogo, aliás, na fogueira. Pode passar, Silvia. Pode passar, Silvia, por favor. E eram diversos os usos, né, que eles davam às panelas, diversos formatos, tamanhos. Pode passar. Pode passar, Silvia. Lu, da africana, você vai falar alguma coisa? Eu vou passar. Não, pode parar nessa, Silvia. E outra influência também que teve foi a influência africana nas panelas de barro. Porque, assim, desde o início, aí muita miscigenação entre brancos, índios e também os negros, e os negros eles trouxeram uma forma diferente de alisamento das panelas e desses sinais, essa decoração que a gente chama de incisa. Essa panela, ela faz parte do acervo do sítio arqueológico de São Francisco, que lá foi descoberta diversas peças feitas por escravos e que também ditavam uma moda no século XIX. Ditavam uma moda porque chegou um momento, na primeira metade do século XIX, em que a população africana e descendentes de africana era muito grande. E eles eram que lidavam mais com trabalhos artesanais, trabalhos braçais, trabalhos domésticos. E como eles faziam, era uma maneira também deles se comunicarem. E pode passando, Silvia, por favor. E essas panelas, nelas também havia uma maneira deles fazer sinais nessas panelas que também foram encontrados nos próprios corpos, que é o que a gente chama de escarificação. Esses sinais que eles usavam, tipo de uma tatuagem que eles faziam em relevo, era uma maneira de mostrar identidade, de mostrar rituais de passagem, de conquista, embelezamentos. Então, alguns deles colocavam esses sinais também nas panelas. Isso foi encontrado no sítio São Francisco. Inclusive, aqui é uma escultura da época em que é visto esses sinais no corpo, né? Logo acima do umbigo, uns sinais que eram encontrados no corpo de alguns escravos e que eles passaram para a escultura também. Pode passar, Silvia. Esses são pequenos cachimbos que foram encontrados lá, foram vários cachimbos encontrados que eles faziam de cerâmica também. Pode passar, Silvia. Dentro da gaveta da minha Pode mesa. passar. Tem uma taça para as pessoas verem. E Pode tem passar. uma carrochinha com medalha. Pode passar. Medalha de ouro de Portugal. Pega lá para mim. Esses foram encontrados em cacos e foram recuperados, colados, né, para a gente ter uma ideia, né, do formato, da decoração. Pode passar. Isso. Então, acabou essa parte. E isso, então, também teve muita influência na panela caiçara regional. E
A panela, aqui, agora a gente entra na história do bairro São com medalha Francisco. de ouro. Que Uma essa caixinha. foto, ela é da Rua do Fogo. Está lá A dentro. rua onde reunia muitas paneleiras, que elas eram distribuídas em pequenos núcleos domiciliares, e elas queimavam muita cerâmica. E, às vezes, simultaneamente, então a rua era conhecida como Rua do Fogo. Pode passar a próxima, Silvia. A primeira vez que esse grupo foi descrito foi entre metade do século XIX e o começo do século XX, até os anos 50, mais ou Como é que eu menos. faço? E eles fabricavam mostrar diversas para peças, como está assinalado nessa aqui, posição? como está assinalado, No meu colo? diversos formatos foram aprimorando fazer cerâmica. E era um grande polo que exportava, inclusive, para outras cidades do Brasil, para o Rio de Janeiro, e essas panelas chegaram a ser exportadas até para a Europa. Produziam demais. A próxima. Nós tivemos entre nós a Dona Adélia. A Dona Adélia era filha de italiano, ela nasceu em 1917 e também ela teve 11 filhos e era uma paneleira muito famosa. Ela nasceu no auge das panelas de barro, mas quando chegou assim, os anos 50, isso diminuiu muito ao ponto dela se tornar a única paneleira. Pode passar, sim. Aí é mais uma foto da Dona Adélia. Pode passar, sim. Aí houve um projeto do Sebrae, porque nem os filhos da Dona Adélia levaram isso avante. E nesse projeto do Sebrae, os conhecimentos dela foram passados para mais 4 ceramistas. E esses ceramistas, eles se juntaram em uma cooperativa em São Sebastião e fundaram a Cooperarte e ensinavam e vendiam os produtos. E é aí que a história começa. Tem algo, está dando microfonia, está em duplicidade, com a minha voz. Marisa, se é possível fechar o microfone. Ah, ok. Obrigada, viu? Então, e essa é a Cida fazendo a panela. E foi lá na Cooperartes que eu aprendi a fazer panela de barro e trabalhei na Cooperartes por 2 anos, né? Então, eu comecei como paneleiro, já fruto desse trabalho. Hoje em dia, no bairro São Francisco, quem faz comercialmente é apenas a Cida. Ela chama Maria Aparecida Ivanov. A próxima, Silvia, por favor. Aí ela utilizando essa espátula que é feita de coité, que é uma cabaça de árvore redonda, muito boa para trabalhar no alisamento de panela. A próxima, Silvia. Essa é uma produção da Cida, né, que tem travessas e panelas de barro, a panela tradicional, feita no acordelamento indígena, de fundo plano, que é algo de influência portuguesa, com alça, né? Já é a panela definitiva caiçara, que a Dona Adélia fazia, que foi passado para a Cida e que eu também fazia. Pode passar, Silvia. A próxima, por favor. Aqui é uma produção minha já, né? Como paneleira. Pode passar, Silvia. O Lu, ele tem mesmo para passar, viu aí? Oi? Demora um pouco para passar de um slide para o tá outro. bom.
Essa foto eu apresento para vocês porque ela mostra os 3 modelos de panela. A da esquerda é a panela indígena, né? A do meio, a caiçara, e a outra, uma panela feita pelos negros, e com inclusive a decoração, né, de incisa. Pode passar, Silvia, por favor. Então, vem daí a história da panela caiçara, né, que ela teve influência de várias culturas. Aqui é o começo de uma panela, né? Já foi feito o fundo, os primeiros cordões. Em cima da mesa vocês podem observar o cordão de argila que vai ser colocado na borda e assim vai subindo por cordões. A próxima, por favor. Aí, a continuidade, aqui eu estou colando os cordões na parede. Pode passar, Silvia. Pode passar numa sequência que aí vai dando um ritmo. Aí ela já alisada, subindo. Isso. Aqui colocando a alça e já com o beiço é essa borda, né? Essa é a construção de um caldeirão que eu fiz para uma exposição. Aqui eu estou decorando o caldeirão. Esse caldeirão ele se chamava Caldeirão das Culturas. Pode passar. Porque nesse caldeirão eu coloquei significados das 3 culturas. Tem estampa indígena, aí sou eu pintando com engobe. Pode passar a próxima. Então, ela tem estampa indígena, né, com grafismo indígena, tem uma estampa africana, aqui é ele antes da pintura, e tem essa cruz, que é chamada Cruz de Santo Cristo, que era uma cruz muito usada nas velas das caravelas. Pode passar a próxima, por favor. Aqui. E essa cruz, ela era usada em muitos símbolos no Brasil Colônia, né? E a borda dele, eu já entro nesse universo caiçara, de rede, peixes, né? Aí eu procurei também estampar a sardinha, que é um peixe em comum também com Portugal. E a tampa, eu fiz uma sereia, que está dentro da mitologia caiçara também. E toda a parte de montanhas, paisagem, né? Mostrando esse universo caiçara. Pode passar próximas. Aí é o caldeirão e panelas caiçara numa exposição que o Grupo Ubuntu fez, que se chama Heranças. Pode passar. Esse é o Babel Caiçara. Nesse totem eu conto a história de baixo para cima, de todo o universo caiçara ligado à natureza, ao mar, ao cultivo, aos festejos. Aí depois a parte do meio já começa a ser o dito progresso, com o surgimento de construções, de vinda de turistas. Tem uma estrada que vem desde a base e circula essa obra até a cabeça do caiçara. E a especulação imobiliária eu também coloco nessa peça. E o quanto que o caiçara foi tirado também da beira do mar e foi empurrado para as periferias, né, para os morros, né? Também é algo que eu conto nessa peça. Pode passar. Eu procuro sempre fazer do meu trabalho o estudo, e no meu processo de criação, eu procuro colocar as questões também de rotina, de problemas, né, dessas culturas. Aqui é uma sereia, que também eu fiz para um encontro em Paraty, onde ela mistura tanto a influência europeia, porque é uma sereia branca, com a africana. Deixa eu só avisar que você tem 1 minuto, tá? Ah, tá bom. Então, estou terminando já. Tá bom.
E ela tem uma panela também contando esse viver caiçara, com poluição de mar, com uma série de coisas, junto com as coisas bonitas que nós vivemos. Pode passar a próxima. E é isso que a minha arte procura contar. Então, eu tive esse começo como paneleira, né? Esse é um palhaço de folia também, que representava festejos, que também esteve na exposição que nós fizemos, a exposição Origens Caiçara. E eu procuro, então, mostrar coisas que eram importantes para as culturas tradicionais, assim como o trabalho do meu grupo Ubuntu também. Essa é uma bandeira de reisado com os 3 reis magos, que é um festejo também caiçara. E é isso, eu trouxe essas últimas obras para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho ligado a essa cultura caiçara. Tá bom? Agradeço a todos e obrigado pela oportunidade de fala.